Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre inflação, sobre o que é esse fenômeno e qual é o impacto dele na sua carteira de investimentos. Mas antes de entrar no tema, eu já vou te deixar aqui um pedido. Se no final do vídeo você tiver gostado do material, deixa o seu like, se inscreve e compartilha com os seus amigos. Sabe aquela sensação de que R$100 já não dá mais para nada no mercado? Ou aquela saudade de quando R$50 de combustível rendia a semana inteira no motor? Esses são os efeitos práticos da inflação. E nesse vídeo a gente vai entender basicamente o que é a inflação, como ela é causada, por que nós devemos nos preocupar com ela e como nós podemos nos proteger dela na nossa carteira de investimentos. Basicamente, a inflação é o fenômeno que corrói o poder de compra do nosso dinheiro. Aqueles R$100 de ontem já não são mais os mesmos R$100 de hoje, porque o poder de compra desse valor diminuiu. A inflação ela é causada basicamente por dois motivos. O primeiro é quando existe um excesso de consumo, ou seja, de demanda em um determinado produto. Por exemplo, se todo mundo quer comprar o mesmo item, naturalmente esse item vai ficar mais caro, porque tem muito mais gente querendo comprar do que gente oferecendo para vender. Então, quando há um excesso de consumo na sociedade como um todo, é natural que o preço dos itens que nós consumimos aumente, causando assim a inflação. Mas a inflação também pode ser causada num movimento contrário, quando existe um choque de oferta, ou seja, quando nós temos menos vendedores de um determinado item que havia antigamente. Isso pode ser visto durante a pandemia, no caso, por exemplo, dos carros. Não sei se você reparou, mas nos últimos meses o preço dos carros seminovos disparou, ou como nós podemos dizer, inflacionou, ou seja, ficou mais caro comprar um carro usado. Por quê? Porque houve uma crise de desabastecimento na indústria automobilística que paralisou a produção de carros novos. Ou seja, como não tinha mais carro 0 km para ser vendido, os carros usados passaram a ser mais procurados e, consequentemente, sendo vendidos mais caros. Isso, na prática, é o efeito da inflação. Ou seja, o preço dos itens encarece porque há muita gente comprando ou tem pouca gente vendendo. Outro fator que também influencia a inflação é o dólar. Quanto mais caro o dólar é, maior tende a ser o preço dos itens que a gente consome, isso porque no Brasil, muito do que a gente usa no nosso dia a dia ainda depende ou de insumos ou até mesmo da importação direta de bens vindos de fora, todos comprados em dólar. Outro exemplo prático que a gente pode usar aqui, que foi visto e tem sido visto muito recentemente, é o preço da gasolina. Por conta das políticas atuais de preço, à medida que o dólar encarece, a importação da gasolina já pronta para o consumo também encarece e, por consequência, o preço é repassado na bomba e vice-versa. Esse fenômeno é sentido na pele porque, ao contrário do nosso salário, que normalmente aumenta uma vez por ano, os preços dos itens que nós consumimos no dia a dia variam num período muito maior. Como a própria gasolina que a gente tem usado como exemplo, chegou a variar mais de uma vez na mesma semana. Então isso faz com que o efeito da perda de compra da nossa moeda fique ainda mais relevante no nosso dia a dia. Então, sempre que você ouvir falar que a inflação subiu, se prepara porque o impacto vai ser direto no seu bolso. O principal índice de inflação no Brasil é o IPCA, que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e o seu objetivo é medir a variação de preços de uma cesta completa de produtos, desde arroz, feijão, vestuário, educação, serviços e transporte público. Ou seja, é uma cesta completa, justamente para tentar medir o impacto do aumento de preços no bolso das famílias brasileiras. O IPCA é o principal índice de inflação do país porque ele mede uma cesta muito completa de produtos que fazem parte, de fato, do nosso dia a dia. Então, conseguindo metrificar, a comparar, a tangibilizar o aumento de preço de cada um desses itens, numa média, você consegue entender o impacto no bolso da família brasileira e na economia como um todo, do quanto o aumento de preço desenfreado na economia atrapalha ou prejudica a saúde financeira dos lares. Além do IPCA, nós vamos ver mais dois índices de inflação que são importantes de se acompanhar. O primeiro é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que é composto por uma cesta de produtos ligados à construção. E ele é muito importante, por exemplo, para quem compra um imóvel na planta. Antes de você entrar com financiamento bancário, ou seja, durante o período de obras desse empreendimento, normalmente as construtoras corrigem esse fluxo de pagamentos pelo INCC, que é justamente para não ficar para trás da inflação no setor. Então, se você pensa em construir, comprou na planta ou pensa em investir na construção civil,
é muito importante monitorar esse índice para saber o impacto do aumento de preços diretamente no setor. Além do INCC, também calculado pelo FGV, nós temos o IGPM, que é o Índice Geral de Preços ao Mercado, que é uma soma tanto do IPCA quanto do INCC, de forma prática. Ele também tem uma cesta de itens, como o IPCA, também tem uma cesta de serviços diretos ao consumidor, como o IPCA, mas também tem processos da cadeia produtiva, como o INCC, na base de cálculo. Ele é muito utilizado também na questão imobiliária quando se tratam de aluguéis, ou seja, todo o contrato ou a maioria dos contratos de aluguel são corrigidos anualmente pelo IGPM. Ou seja, se você mora de aluguel ou aluga um apartamento para alguém, é importante você monitorar esse índice também para poder se planejar quanto à elevação do seu custo mensal. Todos esses indicadores são divulgados mensalmente pela internet, é muito fácil encontrá-los, e basicamente, por mais que sejam diferentes em metodologia de cálculo, servem para um único propósito: saber quão mais caro ou mais barato ficou viver. Tá, mas agora que eu já sei o que é inflação, para que eu preciso me preocupar com isso? Por que é tão importante assim? Quando nós falamos em investimentos, é muito comum tratarmos de objetivos de longo prazo. Aposentar, preservar um patrimônio que se tenha construído ao longo de muito tempo de carreira, pagar a faculdade dos filhos, garantir uma vida com uma qualidade melhor, permitir-se viver viajando o mundo nos últimos anos da vida. Seja qual for esse objetivo, normalmente é de médio e longo prazo. Só que o problema é que quando nós criamos esses objetivos e traçamos os planos para alcançá-los, nós temos como base o contexto em que a gente vive. Então, se eu imagino que daqui 30 anos eu queira viver a vida que eu tenho hoje, é natural esperar que eu precise manter a minha renda atual nos próximos 30 anos. E é aí que está o perigo. Vamos a um exemplo prático. Imagine que para você viver a vida dos seus sonhos aposentado, daqui 30 anos, você precise de R$10.000 por mês, fora o que o INSS vai te pagar, ok? E para chegar nesses R$10.000 por mês de juros, ou seja, para você viver com o rendimento da sua aplicação lá na frente, você faz a famosa regra de 3 e descobre que para isso você precisa ter R$1.500.000 aplicados. Ou seja, o seu plano para atingir o seu objetivo de aposentadoria é, em 30 anos, acumular R$1.500.000, certo? Onde eu quero chegar? É aí que está o problema da inflação. Os R$10.000 que você precisa hoje para manter a vida que você quer ter lá na frente não vão valer mais R$10.000 daqui a 30 anos por conta do efeito da inflação. O que significa que mesmo cumprindo o plano à risca e atingindo esse patrimônio necessário, você ainda assim não vai conseguir se aposentar do jeito que você queria. Para ter uma ideia, segundo o IBGE, a inflação acumulada dos últimos 10 anos é superior a 62%. Ou seja, o que R$10.000 compravam há 10 anos atrás equivalem a R$3.200 hoje, quase um terço. E aí é que está o perigo. Se você pensa hoje que precisa ter R$10.000 por mês daqui a 30 anos para viver como você gostaria de viver hoje, você corre o risco de chegar lá na frente com um poder de compra de 10, 15, 20% só do que de fato você gostaria de ter. Por quê? Por simplesmente ter ignorado o fenômeno da inflação. Por isso que é fundamental se preocupar com ela, por isso que é fundamental se proteger da inflação e acompanhar a inflação, para que você não seja pego de surpresa e acabe se frustrando nos planos que você traçou para a sua vida. Mas ok, você sabe o que é inflação, você sabe por que você tem que se preocupar com ela, então nós vamos ao prático desse vídeo. Como é que a gente se protege da inflação? Basicamente, quando nós falamos em renda fixa, nós temos 3 formas de remuneração dos nossos investimentos. A pré-fixada, que é um juros já estabelecido no começo da aplicação, você sabe quanto vai ser e ela não muda do começo ao fim. A pós-fixada, que normalmente é um percentual sobre um índice de correção, como o CDI, que é o principal índice de referência da renda fixa, ou a híbrida, que é a variação de um índice mais uma taxa pré-fixada, ou seja, ela combina os dois fatores. Quando se fala em híbrida, a principal taxa de referência é o IPCA, ou seja, existem aplicações da renda fixa que vão te pagar 100% da variação do IPCA, que como nós vimos é o principal índice de inflação do país, mais uma taxa pré-fixada já combinada no início. Vocês vão ver na tela, por exemplo, um título do Tesouro Direto chamado Tesouro IPCA+, que segue essa regra. Ele paga a inflação
mais um percentual fixo, o que significa que no final da aplicação, quando esse título que você comprou vencer, você vai ter recebido 100% da inflação mais esse prêmio fixo ao ano. Em termos reais, é como se o seu dinheiro tivesse crescido exatamente como a inflação, mais um benefício de, no caso, 5,70, que é o exemplo que a gente está usando. 5,70 ao ano. Lembra daquele projeto inicial da gente juntar 1,5 milhão em 30 anos? Pois bem, se durante os 30 anos o dinheiro aplicado fosse consistentemente colocado num título como esse, você, no final do período, teria acumulado o suficiente para manter o poder de compra que 10 mil reais tem hoje lá na frente, porque você ganhou 100% da valorização da inflação nesse período, e ainda conseguiu crescer o seu patrimônio a uma taxa de 5,70% ao ano, ou seja, juntou ainda mais do que aquele 1,5 milhão de reais que você precisava. Resumindo, a inflação é sim aquela dorzinha que dá quando a gente vai no mercado constantemente e percebe que está gastando cada vez mais nos mesmos produtos. Ela é um fenômeno complexo de controle, ela depende de várias variáveis, como nós temos visto, e o fato é que veio para ficar por um bom tempo, principalmente porque não é um fenômeno que está acontecendo só no Brasil, ele também está acontecendo em vários outros países, inclusive de economias muito mais fortes que a nossa, que diretamente impactam o nosso bolso também. Por isso, mais do que nunca, é fundamental se informar, acompanhar essa evolução e se proteger. Seja guardando R$30 por mês, R$50 por mês, R$1.000 por mês, não importa. Não ignore o poder de corrosão que a inflação tem no seu capital. Sempre que você pensar em longo prazo, pense em se proteger da inflação. E é claro, conte sempre comigo. Combinado? Se você gostou do vídeo, mais uma vez, deixe o seu like, se inscreve no canal e se tiver qualquer dúvida, crítica, sugestão, correção que você queira mandar, deixa aí nos comentários, vai ser um prazer te responder e pode me seguir lá nas redes sociais que a gente está sempre colocando conteúdo novo. Tá ok? Obrigado, um abraço e bons investimentos!